Você já sentiu que, com o passar dos anos, algumas relações da sua família ficaram mais distantes, como se as conversas tivessem se tornado raras e, às vezes, até um pouco forçadas? É como se houvesse um silêncio que ninguém sabe bem como quebrar. Você se pergunta: será que fui eu que mudei? Será que eles mudaram? Ou só deixamos a vida correr demais? Isso é mais comum do que você imagina. Com a correria do dia a dia, os compromissos, as novas rotinas dos filhos e netos, é natural que, em algum momento, a gente olhe ao redor e perceba que aquele almoço em família de domingo virou mensagem de WhatsApp com 2 emojis. Mas sabe de uma coisa? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para renovar os laços e fazer os momentos em família voltarem a ser cheios de carinho, presença e risadas sinceras. Neste vídeo, a gente vai conversar, de forma bem leve e realista, sobre 6 estratégias que podem transformar seus relacionamentos familiares, mesmo que você ache que está tudo parado, distante ou até difícil demais. Nada de fórmulas mágicas ou conselhos inalcançáveis. Só passos simples, que você pode começar a aplicar hoje mesmo, com o coração aberto e a vontade de se reconectar com quem realmente importa. Vamos começar com algo que parece pequeno, mas tem um impacto imenso: escutar de verdade. Isso mesmo, escutar. Você pode estar pensando: ué, mas eu escuto o tempo todo. Pois é, mas será que escutamos com atenção mesmo? Ou só ouvimos enquanto já estamos pensando no que vamos responder? Muitas vezes, quando um filho ou neto vem conversar, estamos com a cabeça cheia de pensamentos, ou com julgamentos prontos na ponta da língua. E eles sentem isso. A escuta verdadeira é como um presente. Quando você para, olha nos olhos e mostra que está ali, presente de corpo e alma, o outro se sente valorizado, importante. Isso muda tudo. Tente fazer um exercício. Da próxima vez que alguém da sua família vier falar com você, seja sobre uma bobagem do dia ou algo sério, escute sem interromper. Respire fundo. Deixe a pessoa terminar. Depois, reflita e só então responda. Essa pausa muda o tom da conversa. Cria um espaço seguro, onde a outra pessoa sente que pode ser ela mesma. E quando isso acontece, a conexão começa a florescer de novo. A segunda estratégia tem a ver com uma palavrinha que carrega muito poder: perdão. Ah, o tal do perdão. Ele não é fácil, eu sei. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Carregar mágoas por anos, que acabam corroendo as melhores lembranças e afastando pessoas que a gente ama. Às vezes, a dor que sentimos vem de algo que aconteceu há tanto tempo, que nem lembramos direito como começou. Mas a sensação ainda está lá, viva, como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. E o mais curioso é que, muitas vezes, a outra pessoa nem sabe que nos machucou daquele jeito, ou já pediu desculpas, mas a gente guardou aquele sentimento lá no fundo. O problema é que esse ressentimento vira uma parede invisível entre você e a pessoa. E aí, mesmo estando na mesma casa, na mesma mesa, vocês continuam distantes. Perdoar não significa esquecer ou fingir que não doeu. Significa escolher seguir em frente sem deixar que aquilo te defina. Significa abrir espaço para que a relação possa crescer, sem o peso do passado puxando para trás. Às vezes, tudo o que é preciso é uma conversa sincera. Vamos deixar isso para trás? Um abraço demorado, um gesto de recomeço. E se a outra pessoa ainda não estiver pronta, tudo bem. O mais importante é que você esteja, porque o perdão liberta mais quem dá do que quem recebe. Agora, tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que é essencial: manter o senso de humor. Sim, rir junto é uma das melhores maneiras de reconstruir vínculos. Quando foi a última vez que você deu uma boa gargalhada com alguém da sua família? Daquelas que fazem a barriga doer? O riso tem um poder mágico. Ele quebra o gelo, aproxima, dissolve tensões. Às vezes a gente fica tão preocupado em ser levado a sério, em manter a postura, que esquece o quanto é gostoso brincar, contar histórias engraçadas do passado, rir de si mesmo. Você já reparou como os netos adoram quando a gente conta aquelas peripécias de antigamente? Ou como os filhos ficam surpresos quando nos veem fazendo piada com alguma situação do dia a dia? Trazer leveza para as relações é como abrir as janelas de uma casa que estava fechada há muito tempo. O ar entra, a luz aparece, e todo mundo se sente mais à vontade para ficar. Não é à toa que muitas famílias se reconectam em momentos assim: um jogo de cartas, uma piada interna, um tropeço que vira história. Rir junto é um tipo de intimidade que vai além das palavras.
Esses primeiros passos são como plantar sementes. Pode ser que, no começo, você não veja grandes mudanças. Mas com o tempo, a terra responde. E quando menos se espera, o relacionamento floresce de novo, com mais cor, mais vida e muito mais sentido. Se tem uma coisa que a vida ensina com o tempo é que os relacionamentos não se renovam sozinhos. Eles precisam de cuidado, presença e, acima de tudo, intenção. E essa intenção pode estar em algo muito simples: criar momentos significativos juntos. Eu não estou falando de viagens caras ou eventos grandiosos. Falo de momentos reais, com significado emocional, aqueles que ficam guardados na memória porque tocam o coração. Já percebeu como uma conversa na varanda, um café com bolo feito com carinho, ou até mesmo uma ligação rápida no fim do dia pode aquecer a alma? São nesses pequenos gestos que os vínculos se fortalecem. E sabe o melhor? Esses momentos não precisam ser planejados com antecedência ou perfeitos. Basta um convite: vamos almoçar juntos? Quer me acompanhar até a feira? Ou um simples: estava pensando em você, só queria ouvir sua voz. Quando criamos esses momentos, abrimos espaço para o outro entrar na nossa rotina. É como abrir uma porta que estava encostada. E às vezes, tudo que a outra pessoa precisava era saber que ali ainda tem espaço para ela. Com o tempo, esses encontros criam um fio de afeto que vai se fortalecendo até se tornar algo firme de novo. E tudo começa com uma pequena atitude. Agora, vamos falar de algo que pode parecer simples, mas é essencial para quem deseja renovar os laços com a família: aceitar as diferenças. Olha, cada geração pensa de um jeito, sente de um jeito, vive de um jeito. Às vezes, a gente espera que os filhos e netos tenham a mesma visão de mundo que a gente teve. Só que o mundo deles é outro. E isso não é ruim. É só diferente. Muitas brigas, distâncias e silêncios nascem justamente dessa dificuldade de aceitar que o outro não vai fazer, pensar ou sentir igual. A gente critica, se magoa, se fecha. Mas quando trocamos o julgamento pela curiosidade, algo mágico acontece. A conversa se abre. O respeito cresce. O vínculo renasce. Você não precisa concordar com tudo, mas pode escutar com interesse. Pode dizer: me conta mais sobre isso? Quero entender como você pensa. Essa frase, tão simples, pode abrir um universo de possibilidades. E sabe o que acontece quando o outro percebe que está sendo respeitado mesmo pensando diferente? Ele também começa a te escutar mais. E esse é o começo de um novo tipo de relação, mais madura, mais aberta, mais generosa. Aceitar as diferenças também significa reconhecer os limites e o jeito único de cada um. Tem filhos que são mais fechados, netos que falam pouco, noras ou genros que não demonstram carinho do mesmo modo que você gostaria. E tudo bem. Cada um tem seu tempo, seu estilo, sua maneira de se relacionar. O importante é não deixar que essas diferenças virem muros. Em vez disso, use-as como pontes. E tem um segredo aqui: quando você mostra que aceita o outro como ele é, sem tentar mudar, sem cobrar demais, sem ficar preso às expectativas, é aí que ele se aproxima de verdade. Ninguém quer ficar perto de quem nos faz sentir errados o tempo todo. Mas todos querem estar com quem nos acolhe como somos. Agora, vamos tocar num ponto que às vezes é deixado de lado, mas faz uma diferença enorme: reconhecer o valor do que já foi vivido junto. Sabe aquelas histórias de infância que todo mundo já ouviu 1000 vezes? Aquela memória da ceia de Natal, da viagem apertada no carro, da risada até chorar por causa de uma besteira? Pois é, essas lembranças são tesouros. E quando você traz elas de volta, com afeto, você lembra a todos do que os une, não do que os separa. Você pode fazer isso contando uma história durante o almoço, relembrando uma foto antiga, ou até criando algo novo com base nessas memórias. Que tal reunir receitas de família num caderninho para os netos? Ou escrever pequenas cartas contando como foram os momentos mais marcantes com cada filho? Isso pode parecer simples, mas toca fundo. E sabe o que acontece? Muitas vezes, é isso que desperta nos outros a vontade de retribuir, de estar mais presente, de cuidar mais dessa relação. Tem muita gente que acha que, depois de uma certa idade, tudo que podemos fazer é esperar que os outros se lembrem de nós. Mas não. A gente ainda pode surpreender. Ainda pode ensinar. Ainda pode iniciar. Às vezes, somos nós que temos que dar o primeiro passo, não por obrigação, mas por sabedoria. Porque sabemos que o tempo é precioso,
e que cada momento com quem amamos vale mais do que ouro. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas e se eu tentar e não for correspondido? É uma dúvida justa. Nem sempre o outro está pronto para se aproximar. Mas mesmo nesses casos, quando você age com carinho, com intenção verdadeira, algo dentro de você já começa a mudar. E mesmo que o outro demore a responder, a semente foi plantada. Essas atitudes não precisam ser perfeitas. Só precisam ser sinceras. Porque não há idade para recomeçar, não há tempo certo para dizer eu te amo ou para mostrar que ainda se importa. E isso, mais do que qualquer coisa, pode transformar não só os seus relacionamentos, mas também a forma como você se sente consigo mesmo. Se tem uma coisa que a vida nos mostra com clareza depois dos 60, é que não dá para controlar os outros. Mas dá, sim, para mudar a forma como a gente se coloca nas relações. E é aí que entra uma das atitudes mais poderosas que você pode cultivar nessa fase da vida: praticar o perdão e também pedir perdão. Eu sei, esse assunto pode mexer com a gente. Às vezes, a dor de uma mágoa antiga parece que ainda pulsa, mesmo depois de anos. Pode ter sido uma palavra atravessada, um afastamento que nunca foi explicado direito, ou uma atitude que partiu seu coração. Mas guardar isso só te deixa preso a um passado que já não pode ser mudado. O perdão, diferente do que muitos pensam, não é esquecer. Também não significa que o que aconteceu deixou de ser sério. É só uma decisão de não deixar aquela dor mandar mais nos seus dias. É como soltar uma mala pesada que você vinha carregando sem nem perceber o quanto te cansava. E o mais bonito, quando você perdoa, você se liberta. Liberta o outro também, mas principalmente a si mesmo. E o contrário também vale. Se, em algum momento, você sente que magoou alguém, mesmo que tenha sido sem querer, saiba que pedir perdão não te diminui. Pelo contrário, mostra grandeza. Um me desculpa verdadeiro pode abrir portas que estavam trancadas há anos. Pode curar feridas silenciosas. Pode renovar uma relação que parecia ter chegado ao fim. E nunca é tarde. Nunca. Tem pessoas que dizem: ah, mas já passou tanto tempo. Nem vale mais a pena tocar nesse assunto. Só que o tempo, quando o assunto é perdão, não resolve tudo. Às vezes, só esconde. E o que está escondido, uma hora reaparece. Então por que não resolver com leveza, com sinceridade, com maturidade? Afinal, a paz que vem depois de um perdão sincero não tem preço. E quando falamos de renovar os laços com a família, existe outra atitude que pode transformar completamente a qualidade das suas relações. Valorizar os momentos do presente, do jeito que eles são agora. É natural sentir saudade do que já foi. Sentir falta da casa cheia, dos filhos pequenos, dos almoços de domingo barulhentos. Mas viver preso ao que passou impede a gente de aproveitar o que ainda temos. Talvez hoje os encontros sejam mais raros. Talvez os filhos tenham uma vida corrida, os netos estejam em fases diferentes, e você sinta que o tempo passou rápido demais. Mas ainda assim, há presentes preciosos acontecendo agora. Um abraço apertado, um bom dia por mensagem, um almoço simples que vira risada. Tudo isso merece ser notado, valorizado, vivido com o coração inteiro. Porque o tempo que temos com quem amamos é sempre um presente. E quando a gente para de comparar o hoje com o ontem, começa a ver beleza nas pequenas coisas de agora. E olha, às vezes o simples é o que mais fica na memória. Aquela ligação inesperada. Aquele elogio que você fez sem pensar. Aquela ajuda num momento difícil. São esses gestos que viram base para novas memórias, novas conexões, novas chances de estar junto. E sabe o que é mais especial? Quando você se permite viver o agora com presença, com atenção, com gratidão, quem está ao seu redor sente isso. E se sente mais à vontade para também estar presente. Relações renovadas nascem do encontro de dois corações dispostos a viver o momento como ele é, sem cobrança, sem comparação, só com afeto. Agora, deixa eu te contar uma coisa que muita gente esquece: você ainda tem muito a oferecer. Mesmo que os filhos estejam independentes, os netos crescidos, e você não se sinta tão necessário quanto antes, a verdade é que o seu valor nunca diminuiu. Ele apenas mudou de lugar. Hoje, mais do que nunca, você é fonte de sabedoria, de histórias, de afeto calmo. Sua presença pode ser o porto seguro que alguém da família precisa. Seu olhar pode acolher. Sua escuta pode curar. E sua experiência pode inspirar.
Não subestime o poder de um conselho dado com carinho, de um elogio sincero, de um estou aqui dito na hora certa. São coisas pequenas que têm um impacto imenso. E quando você se vê como alguém que ainda tem muito a entregar, sua postura muda. Você passa a agir com propósito, com leveza, com confiança. E essa energia atrai. As pessoas se aproximam de quem transmite serenidade, sabedoria e amor verdadeiro. Às vezes, tudo que uma família precisa para se reconectar é de uma âncora. Alguém que diga, vamos conversar? Vamos tentar de novo? Você é importante para mim. E se tem alguém que pode ocupar esse papel, com amor e com firmeza, é você. Então, se por algum motivo você vinha sentindo que estava ficando para trás, ou que os laços estavam enfraquecendo, saiba que ainda há muito que pode ser feito. A renovação acontece um gesto de cada vez. Não precisa pressa. Só precisa vontade sincera de recomeçar. E quando essa vontade vem do coração, ela move montanhas. Tem uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com todas as letras: nunca é tarde para começar de novo. E quando se trata da sua família, essa verdade tem um peso ainda maior. Relações familiares não são como objetos que quebram e a gente joga fora. São vivas, mutáveis e sempre abertas à transformação. E é por isso que a última estratégia que eu quero compartilhar com você é uma das mais bonitas: cultivar momentos de reconexão com intenção. Isso mesmo, reconexão. Criar ou recriar espaços em que você e seus familiares possam se encontrar de verdade. Sem distração, sem cobrança, só com o desejo de estar junto. Pode ser um café simples na varanda, um convite para andar no parque com o neto, um bilhete carinhoso deixado na porta da geladeira, um almoço em que você conta uma história antiga, daquelas que fazem os olhos dos mais novos brilharem. Esses momentos, quando criados com intenção e afeto, têm o poder de reacender vínculos que estavam apagados. E se alguém disser que não tem tempo, ou não parece tão disposto assim, não desanime. Às vezes as pessoas só estão distraídas, sobrecarregadas. Continue oferecendo esses encontros com leveza, sem esperar que sejam perfeitos ou que se transformem em algo enorme. A constância dos pequenos gestos é o que muda tudo. Você já percebeu como uma simples risada em família pode mudar o clima de um dia inteiro? Ou como ouvir com calma, sem interromper, pode fazer alguém se sentir profundamente acolhido? Você pode ser esse ponto de equilíbrio. Não é sobre fazer grandes discursos ou exigir mudanças. É sobre estar lá, ser presença, ser amor ativo. E se ainda existe algum silêncio pesado entre você e alguém da sua família, aquele silêncio que se arrasta há tanto tempo que já virou hábito, saiba que até isso pode ser quebrado. Às vezes, basta uma mensagem curta, uma visita inesperada ou até um sentir saudade. Não importa quem deu o primeiro passo. O que importa é que alguém teve coragem de dar. Sabe, a vida é feita de ciclos. E agora você está num ciclo especial. Um tempo em que não é preciso correr atrás de tudo, em que dá para escolher com mais sabedoria onde colocar sua energia. E colocar sua energia nos relacionamentos que te nutrem, te fazem sorrir, te dão paz, é uma das decisões mais inteligentes e bonitas que você pode tomar. Você já passou por tanta coisa. Já enfrentou desafios, criou caminhos, cuidou de tanta gente. Agora é hora de cuidar também da sua felicidade emocional. De cercar-se de relações que sejam leves, sinceras e acolhedoras. E, se isso não estiver por perto agora, de plantar essas sementes. Acredite, com o tempo, elas florescem. E antes da gente encerrar, quero te lembrar de algo essencial. Você é importante. Sua presença importa. Sua voz tem valor. Seu carinho é insubstituível. E o amor que você oferece à sua família, mesmo que às vezes pareça não ser notado, deixa marcas que ficam para sempre. Se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma, se despertaram em você aquela vontade de tentar algo novo com seus filhos, netos, irmãos ou com alguém especial da sua família, então já valeu a pena a nossa conversa. E eu quero te convidar a compartilhar isso com a gente. Conta aqui nos comentários. Qual dessas estratégias você vai começar a colocar em prática? Ou, se quiser, compartilhe uma história sua, algo que você viveu, um momento que te marcou, uma lição que aprendeu sobre amor e reconexão familiar. A sua vivência pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações parecidas. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você,
e também ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Tem sempre conteúdo pensado com carinho para quem, assim como você, quer viver com mais sentido, mais leveza, mais conexão. Porque, no fim das contas, o que a gente leva dessa vida são os vínculos que construímos. Os sorrisos trocados. Os abraços sinceros. As conversas demoradas. Os momentos que tocam o coração e ficam guardados para sempre. E a boa notícia é que nunca é tarde demais para criar novos momentos assim. Então, vá lá, mande aquela mensagem, faça aquele convite, dê aquele abraço que estava guardado. A vida ainda tem muito a oferecer. E você, com tudo que é, tem muito a viver, a amar e a recomeçar. Hoje, mais do que nunca, é um ótimo momento para viver a vida. De verdade.